Olá, boa noite. Meu direto internauta, é com muito prazer que eu retorno aqui aos estúdios da TV Jaguari para apresentar esta programação cujo objetivo é levar ao teu coração a mensagem poderosa da palavra do nosso Deus. O nosso programa é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, a rua 25 de dezembro, 627. Os nossos cultos são nas terças, quintas e aos domingos, sendo que nas terças e quintas o culto tem início às 19h30 e aos domingos às 19 horas. Nós temos ainda, aos domingos pela manhã, nós temos a nossa reunião da Escola Bíblica Dominical, onde você tem a oportunidade de aprender a palavra de Deus de uma forma específica, com assuntos específicos. Por exemplo, no primeiro trimestre deste ano de 2012, nós tratamos da verdadeira prosperidade. E agora, esse trimestre que está iniciando agora no mês de abril, nossa primeira aula aconteceu no domingo, e nós vamos tratar das cartas às 7 igrejas do Apocalipse. É um assunto escatológico que nós estaremos tratando neste segundo trimestre do ano de 2012. Você é o nosso convidado. Se o quiser estar conosco, é um prazer tê-lo ali. A entrada para as dependências do templo acontece pela rua Tiradentes, porque pela 25 de dezembro nós estamos em construção, preparando para a fachada do nosso templo. Você pode entrar pela rua Tiradentes. É um prazer tê-lo conosco. Muito bem. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos um texto bíblico muito interessante e eu gostaria de compartilhar este texto bíblico com você, meu dileto internauta, mostrando para você a forma com que Deus trabalha em nosso favor. A Bíblia diz assim, que o nosso Deus, Ele trabalha para aquele que nele espera. E aqui a gente vai ver como Deus age na vida do ser humano. Capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 26. O livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito por um médico chamado Lucas. O Dr. Lucas, ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos e escreveu também o livro que leva o seu nome. É o livro que leva o nome de Evangelho, segundo escreveu Lucas. Ele é o escritor desses dois livros. E escrevendo o livro de Atos, aqui no capítulo 8 e no versículo 26, diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era o superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração. E regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês?
E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? E então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Muito bem. É um texto muito interessante da palavra do nosso Deus, que fala aqui do encontro de Filipe com este etíope, o eunuco. O que me chama a atenção aqui é a condição deste homem lá da Etiópia. Quando Pedro foi pregar na casa de Cornélio, Pedro começou o seu discurso com as seguintes palavras: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então Deus, Ele está interessado pelo brasileiro, pelo português, pelo japonês, pelo argentino, pelo americano, pelo francês, holandês, africano, que é o caso deste homem aqui que eu acabo de ler. Deus, Ele quer ter um encontro com o homem. A Bíblia diz assim, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Independente da sua religião, independente da sua nacionalidade, independente da sua posição social, independente da sua condição financeira, ele não está olhando para estas situações. Deus está olhando para o interior de cada ser humano. Nós olhamos para as pessoas e nós vemos o exterior, nós vemos por fora, mas Deus, ao contrário de nós os homens, Ele vê o interior, Ele vê o coração. E o Filipe, ele estava, quando Deus falou para ele, quando Deus falou com Filipe, o Filipe estava em uma cidade chamada Samaria.
E ele estava fazendo ali um grande trabalho. Ele era um evangelista e ele estava fazendo na cidade de Samaria uma grande cruzada evangelística. E nesta grande cruzada evangelística, Deus estava trabalhando em vidas, mudando corações. Deus estava agindo de uma forma extraordinária em favor dos samaritanos, dos habitantes ali da cidade de Samaria. E o nosso Deus, Ele é o Deus que atende as multidões, mas Ele é um Deus também que atende o solitário. Ele tanto aprova o evangelismo em massa, como também o evangelismo pessoal. O Filipe estava ali em Samaria, fazendo um evangelismo em massa, uma cruzada evangelística, para alcançar as multidões. E Deus o chamou ali de Samaria e mandou ele ir para a cidade que descia de Jerusalém para Gaza. Aquela cidade, aquela rua, aquela estrada, ela não estava evangelizada, estava deserta, tanto no sentido humano, como também no sentido do evangelho. E o Filipe se deslocou ali da cidade de Samaria e foi para aquele lugar onde Deus havia determinado. E quando ele estava ali, aguardando, diz-nos a palavra do nosso Deus que um viajante, ele estava vindo para a Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adoração. Preste atenção que este homem, ele era um homem religioso. Senão ele não tinha ido adorar. A Bíblia diz que ele estava vindo, ele tinha ido para a adoração e estava voltando. Esta é uma das características deste homem eunuco, religioso. A outra característica dele é que ele era um homem de uma posição social um tanto privilegiada, porque ele era superintendente de todos os tesouros da rainha da Etiópia. Ele não era um serviçal lá da Etiópia, ele não era um humilde servidor da Etiópia, não, ele era o superintendente, ele era o alto tesoureiro da rainha da Etiópia. Era um homem que, materialmente falando, ele estava completo, não lhe faltava nada. Por quê? Financeiramente estava bem, era o superintendente dos tesouros, certamente o homem da confiança da rainha da Etiópia. No sentido espiritual, era um homem religioso que estava vindo da adoração e lendo a Bíblia Sagrada. Então, se fosse pensar, estava completo. No entanto, o que demonstra aqui o texto é que ele era um homem carente, ele estava sedento pela salvação da sua alma, ele estava interessado pela palavra do nosso Deus. Quando você oferece uma porção bíblica para alguém, muitas vezes você tem o desprazer de ouvir as seguintes palavras: eu não preciso disso aí não, porque eu já tenho a minha religião. Eu não preciso de ir à igreja evangélica, ou estar participando, ou recebendo literatura, ou lendo Bíblia, porque eu já tenho a minha religião.
Isso não é tudo. Se fosse tudo, esse homem não estava com esta sede, com esta fome da palavra. Foi adorar e voltava na sua carruagem e estava lendo a palavra de Deus. E Deus mandou Filipe para aquele lugar exclusivamente para falar para este homem, para tratar com ele, para anunciar. Deus conheceu o desejo do coração daquele homem e a sua necessidade. E Deus estava, na pessoa do Filipe, providenciando o suficiente para satisfazer as necessidades do etíope. E quando a carruagem vinha passando, o Espírito Santo disse ao Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E o Filipe, quando ele se aproxima da carruagem do etíope, ele ouve o homem lendo o texto bíblico registrado lá no livro do profeta Isaías. E quando o Filipe viu que ele estava lendo o texto de Isaías, o Filipe já puxou uma conversa com ele. Você entende o que você está lendo? A pergunta de Filipe foi esta: você entende o que você está lendo? E a resposta do eunuco foi a seguinte: como poderei entender se alguém me não ensinar? Eu preciso de alguém que me explique o significado desse texto bíblico. Se alguém não me ensinar, eu jamais vou entender. E já convidou a Filipe para subir na sua carruagem e com ele se assentar. E o Filipe subiu na sua carruagem e se assentou ali. E aí, o etíope, o eunuco, perguntou a Filipe: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Porque ele estava lendo a palavra que diz assim: foi levado como ovelha para o matadouro, como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia. Assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E aí quem é esse que foi levado como a ovelha para o matadouro? Quem é esse que está mudo como o cordeiro diante do que o tosquia? O eunuco não estava entendendo nada. E ele perguntou: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Aí a Bíblia diz assim que Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E eles foram caminhando até que chegaram ao pé de alguma água, e o eunuco, já convicto, perguntou para Filipe: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Aí o Filipe disse: olha, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E diz a Bíblia que o eunuco mandou parar o carro. Desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E diz a Bíblia que a partir dali, o eunuco continuou o seu caminho jubiloso, alegre e feliz. Muitas pessoas hoje
não conhecem a Cristo porque não têm o interesse que teve o eunuco. Aí você me diz, mas eu conheço a Jesus. Como é que nós conhecemos a Jesus? Será que nós conhecemos a Jesus como Salvador da humanidade? Ou conhecemos Jesus apenas como um mártir da história do cristianismo? Ele não é apenas um mártir, ele é o Salvador, o Redentor. E às vezes você não o conhece assim. Conhece o Cristo da história, conhece um Cristo anunciado pelos seus antepassados, mas não conhece o Cristo como ele é apresentado nas Escrituras. Quando um grupo de saduceus foram questionar a Jesus Cristo a respeito de um assunto, Jesus respondeu a eles: vocês erram por vocês não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí está o erro de vocês. Em outro lugar, Jesus disse: quem crer em mim, como diz a Escritura. Como é que você crê em Jesus? Porque às vezes eu creio no meu ponto de vista. No meu ponto de vista, eu acho que tinha que ser assim. A gente escuta muito isso. Isso é relativo. Eu acredito que seja assim. No meu modo de pensar, não vale. O meu modo de pensar, o meu ponto de vista, isso não funciona. Jesus diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água vivas correrão do seu ventre. E o profeta Oséias, escrevendo no seu livro, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer. E em outro lugar, o mesmo profeta diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O que estava faltando para o etíope, o eunuco, era conhecimento. Era religioso? Era. Era de boa posição social? Era. Mas não conhecia. Portanto, meu dileto internauta, este é o meu objetivo nesta noite aqui, levar até você a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, para a sua edificação espiritual. Que Deus te abençoe. Você não precisa tomar nenhuma decisão porque você está vendo aqui o meu programa, ou porque você irá ver o vídeo desse programa. Não precisa. Você pode ter tempo, você pode pesquisar, você pode fazer igual o eunuco: abra a Bíblia e leia. Descubra por si próprio, por si mesmo, a respeito da pessoa de Cristo. Quero orar por você, encerrando aqui meu programa. Nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quero te agradecer por apresentar esta programação nesta noite aqui, Senhor. Aos meus internautas que estão conectados com esta emissora, ou aqueles que verão este vídeo, Senhor, seja a tua bênção sobre cada um e a sua família. Deus, eu te peço também pelos programadores que aqui apresentam a sua programação. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, ó Deus, pelos funcionários desta empresa, assim como também pela sua diretoria. Dai, Senhor, vitória e triunfo, uma direção sábia na administração desta empresa, Senhor. Nosso Deus, te suplico tudo isto e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meu dileto internauta, na próxima quarta-feira, se Deus assim me permitir, eu estarei de retorno aqui nos estúdios da Jaguari. Até lá, se Deus assim nos permitir.